ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Peço a Ti, ó Espírito Santo de Deus, que Tu venha visitar a cada um e nós possamos entender os Teus propósitos essa noite, Senhor, para que nós possamos fazer a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Podem sentar-se. O tema da nossa ministração essa noite é o seguinte: todos estão sujeitos a conflitos. Todos nós estamos sujeitos a conflitos. E o que são conflitos, bispo? São lutas, combates, guerras, desavenças, discórdias, duelos, confronto. Então, queridos, nós estamos aqui hoje para ser curados desses conflitos. Existem situações que nós vivemos que de repente começa a acontecer. Existem coisas que nós achamos que nunca vai acontecer com a gente. Existem coisas que nós vivemos e falamos assim: isso nunca vai acontecer comigo. E as coisas vão passando, e você fala assim: jamais passou na minha cabeça eu estar vivendo tal situação. Porque de repente a vida, à medida que vai passando, as coisas vão acontecendo, e as coisas fogem do nosso controle. É exatamente isso que o apóstolo Paulo está falando. Existem situações que você tinha o controle total, completo, domínio 100%, e de repente fugiu do teu controle, de repente fugiu da tua ação, do teu domínio. Porém, queridos, eu quero, antes de começar a pregar sobre essa situação, sobre esses conflitos, eu queria que você fechasse seus olhos por um instante. O que é, ou melhor, perguntando, qual que é o conflito que você está vivendo hoje? Ou então, qual a situação que fugiu do teu controle? Você tinha total, completo controle e fugiu. De repente, você se vê numa situação que você jamais se imaginou vivendo. Então isso é um conflito. Isso é uma situação que fugiu, vazou no meio dos dedos. Você não quis, você nem... Quando você viu, aconteceu, fugiu. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós queremos orar hoje, Senhor, porque nós queremos viver em paz aqui na terra, Senhor. Todos os conflitos, todas as guerras, todas as batalhas, todos os duelos, todos os confrontos, nós vamos colocar por terra hoje, porque nós, Senhor, nós temos direito a ser feliz, nós temos direito a viver em paz, nós temos direito de ser alegres aqui na terra. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu oro hoje para que Deus traga o controle de novo para você, para que Deus traga a paz nessa situação. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos orar, pregar, ministrar, para que nós possamos viver este novo de Deus, em nome de Jesus. Hoje o Senhor traz o controle, ou melhor dizendo, Deus traz uma nova oportunidade para que você possa viver o novo, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Então vamos lá então. Nesse texto que nós lemos, que foi o apóstolo Paulo que escreveu, ele relata a sua experiência com o pecado, a sua experiência de agir na carne. Então, o pecado a situação de fazer o pecado, ou então a situação de querer fazer o bem, mas não fazer. A situação de querer fazer o mal e não fazer o mal. A situação de querer viver a lei e a situação de não viver a lei. A situação de viver as preferências e não conseguir viver as preferências. O efetuar e o agir. Então, eu queria perguntar, quais têm sido as tuas experiências ultimamente com relação à tua carne, com relação aos conflitos, em efetuar ou não efetuar? Existem situações que elas são extremamente interessantes de fazer, o modo de agir. Então, queridos, o apóstolo Paulo estava relatando, falou assim, eu estou vivendo um conflito. E isto era o dia a dia do apóstolo Paulo. De repente, talvez eu esteja falando aqui do teu dia a dia, ou então da tua última semana, do teu último mês,
do teu último ano, ou talvez falando de uma vida inteira sua, com relação àquilo que você faz, que você deixa de fazer, que você tenta fazer, ou aquilo que você fez e deu um tremendo conflito. Então, queridos, como que você tem reagido aos conflitos? Como você tem reagido à situação que você está vivendo? Ou seja, nós vivemos hoje um conflito entre a carne e o espírito. O querer da carne e o não fazer do espírito. O querer da carne. Existem coisas que são extremamente preciosas para a carne, saborosas, né? Mas é o querer da carne e não o fazer e o executar do espírito. Ser tentado não é pecado. O grande problema é você ceder à tentação. Quer ver? Vamos dar uma chegadinha lá em Tiago. Tiago 1:14. Ao contrário, cada um, Tiago, capítulo 1, versículo 15. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando a esta o atrai e o seduz. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado. E o pecado, por sua vez, consumado, gera a morte. Existem tentações, existem situações que vêm na tua memória, existem situações que vêm e você passa, mas existem situações que você deixa acontecer. Entendeu, queridos? Então, ver televisão hoje em dia é um grande problema. Nós temos a TV a cabo lá, e você vai passando pela TV a cabo, de repente, você passou, está passando. O casal está na cama lá no rala e rola total. E você está virando. Então, existem algumas coisas que passa e você fala assim, não é comigo. Mas tem situações que passa e se você der linha, se você cobiçar e se você der asas à imaginação, certamente você vai pecar. Então, queridos, nesse texto que nós lemos em Romanos, no versículo 15, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Então, o que ele detestava? A carne, a ação da carne, e o que ele preferia? O espírito, mas ele não fazia nada do que ele queria. Então, queridos, existem diversas formas e intensidade de nós vivermos os conflitos. A luta se apresenta de diversas formas e diversas intensidades. E conforme você vai crescendo, as lutas vão mudando, né? Tudo depende a fase da sua vida. Tudo depende da tua idade. Por exemplo, uma criança, ela faria tudo para ter uma bicicleta. Não é verdade? Uma criança faria tudo para ter um celular, o último modelo, o último tipo. Então, queridos, a criança está visualizando aquilo. Então, essa luta depende de diversas formas e diversa intensidade. Aí então a criança deixa de ser criança e passa a ser adolescente. E o celular não é mais problema dele, o problema agora é um carro. O problema agora talvez seja uma namorada. Então, a intensidade vai aumentando. Está entendendo, queridos? Então, de repente, ele está com a TV a cabo lá passando e vê um casal lá na cama, lá no rala e rola. O problema dele já é outro, o problema é ter uma mulher. E você pode ver, caiu, depois pega. E você pode ver, ontem fiquei sabendo de uma conhecida nossa que casou com 14 anos. Muito amada, querida nossa. 14 anos. Teve 4 filhos. Então, tudo é uma questão da dependência da idade. Quando o cara é casado, é outra coisa. Então, os conflitos vão mudando conforme você vai
avançando na sua vida. Se você é noivo, o conflito é outro. O conflito é você poder casar. Quando você está namorando, o conflito é você ser noivo. Então as coisas, o conflito depois quando você fica velho, é você fazer não ter feito o que veio na sua mão. Então os conflitos vão mudando conforme a tua idade e conforme a tua vida vai avançando. Então, queridos, conflito sempre vai haver. Conflito você sempre vai ter. Todo dia, o tempo todo. Nós só precisamos entender das nossas atitudes e como nós estamos tratando cada situação. Olha, tem coisa que você resolve rapidamente. E existem coisas que você protela a vida toda. O que nós precisamos aprender a ser e fazer é ser resolvido quanto a conflitos. Existe uma grande diferença de um homem carnal e de um homem espiritual, de ter um conflito para resolver. Então, queridos, em Romanos 8:5 diz assim: porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, cogitam das coisas do Espírito. Romanos 8:5. Então, para os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne. Eu queria que você respondesse para você mesmo. Como que você tem resolvido as coisas ultimamente? Mais na carne ou mais no Espírito? Então, porque os que se inclinam para a carne cogitam, ou seja, cogitam quer dizer refletir, tensiona, pensa, reflete, porque os que se inclinam para a carne. Então, queridos, conflito você sempre vai ter, só que são intensidades diferentes e situações diferentes. Então, Deus deu para você entendimento, Deus deu para você raciocínio, Deus deu para você inteligência, Deus deu para você discernimento. Então, vou fazer uma pergunta aqui. Você vai falar: bispo, essa pergunta é muito fácil. Alguém errou o caminho para vir para cá hoje? Não errou porque você está aqui. Não é verdade? É óbvio isso, né? Óbvio, você está viajando. Então, você teve entendimento na sua casa de vir para o refúgio. Você escolheu vir para o refúgio. Então, queridos, quando você tem um conflito, faça a opção certa. Aqui nós somos todos maduros, né? Entendeu? Aqui acho que eu sou mais velho aqui, talvez. Mas, você conhece a Bíblia, você conhece a palavra. Por que nós vamos tomar uma atitude e tomar uma decisão que não vai de encontro com a palavra? Aí então, eu estou tomando uma atitude errada, fazendo uma opção errada. Se você sabe o que é certo e o que é errado, por que você está fazendo o errado dentro de um conflito? Então, queridos, você não pode agir na carne. Existem situações que nós temos que agir no Espírito. O que Jesus Cristo faria no meu lugar. Então, queridos, existem situações que é muito difícil tomar uma decisão. Aliás, tomar decisão é uma arte. Administrar é uma arte. Porque nós podemos errar o tempo todo. E dependendo da idade que você tiver e o tempo que você tiver, você não tem mais direito a errar. Eu fiz um aconselhamento em Rio Claro um tempo desse. Falei: fulano, eu estou com 60 anos. Eu não tenho direito de errar. Tem um ministério que depende de nós. Então, eu não tenho direito de errar. Eu tenho que orar sempre e tomar a decisão correta. Faça a escolha certa no Espírito. Toda vez que você fizer a escolha certa no Espírito, mesmo que tiver problema lá na frente, o Senhor vai te tirar dele. Bispo, eu fiz a escolha certa, eu fiz a escolha correta. Se foi orientação do Senhor, o Senhor vai te tirar. Dá uma olhada, o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, 2 Coríntios 7:5. Porque chegamos nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos. Porque chegamos nós à Macedônia e nenhum alívio tivemos. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados,
luta por fora, nenhum alívio tivemos. Eu queria que você perguntasse para o seu vizinho: você está tendo alívio? Bispo, eu não sei o que é isso há muito tempo. O inimigo está aliviando com você? Pergunta aí para o teu amigo, para o teu vizinho. O inimigo tem aliviado? Não vai aliviar. O cara está fazendo hora extra. Amém, queridos? O diabo não está brincando de ser diabo, não. Olha, o apóstolo Paulo, há 2000 anos atrás, está contando isso. Não tivemos alívio não, hein? Chegamos lá na Macedônia, não tivemos alívio, tivemos luta por fora e temores por dentro. Quais são os conflitos internos? Luta por fora e temores por dentro. Temores por dentro são os conflitos internos. Aquilo que é só você e Deus que sabe. Conflitos internos, conflito entre dois pensamentos na hora de uma decisão. Errado, que é o tão gostoso, e o certo, que é o tão monótono e chato. O errado é prazeroso. Agora, o certo é monótono, é a vontade de Deus. E aí, então, queridos, conflito interno. Olha, pô, se eu der uma desviadinha, conflito interno, é você e Deus. Quais são os seus conflitos? O que você sabe que é certo e é errado, e você está fazendo o certo ou está fazendo errado? Conflitos internos. Por exemplo, droga é um tremendo barato. Droga, os caras, dificilmente você consegue arrancar um cara da droga. Se ele não quiser, e se ele tiver o gostinho do negócio, é muito difícil. Tem as consequências, não tem, queridos? Então, isso são as situações internas, né? Entendeu? Então, se você tiver em pânico, você não consegue decidir. Medos internos, né? O medo de errar é tanto que a pessoa não toma decisão. Mas só erra quem faz alguma coisa. Você está com medo de errar? Você está com medo que não vai dar certo? Você precisa fazer, porque você só vai saber se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Se te mostras fraco, Provérbios 24, 10. Se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força ela é pequena. Em um determinado momento da nossa vida, eu trabalhava em uma empresa e ganhava extremamente bem. E aí então, um dia eu comecei a rodear a empresa e falar: Senhor, se o Senhor não quer que eu fique mais aqui, Senhor, se o Senhor não quiser que eu fique mais aqui. Fui mandado embora depois de algum tempo. Peguei uma indenização, e aí então, o Senhor me levou para o ministério, para estar mais na obra. Então, queridos, se não fosse isso, certamente você ia trabalhando até hoje no secular. Então, existem momentos que você tem que enfiar as caras. Vai ter conflito interno e vai ter conflito externo. O que é conflito interno, externo? Quando o povo começa a falar de você. Do apóstolo Paulo aqui: temores, lutas por fora e temores por dentro. O pessoal levanta e fala que você é tal coisa, e o cara sai do ar. Você vai ter que provar que você não é. Fala: ó, o fulano é um adúltero, e o cara some, e você fica pagando o preço da situação que você não fez, não é, mas houve o conflito, né? Então, queridos, presta bem atenção. Tem até uma história que nós contamos faz um tempinho já. Uma moça que era doida por um pastor. Só que o cara era casado, tinha família, tinha tudo. E um dia ele foi fazer uma cirurgia, e ela era enfermeira no hospital. E o cara estava anestesiado, e acho que foram dar um banho no cara, o cara estava em coma, alguma coisa assim. E ela viu uma marca, uma cicatriz na genitália dele, na parte íntima dele. E um dia, em pleno culto, ela falou assim, ela levantou no meio do culto e falou assim: fulano, você não vai contar para a igreja do nosso caso?
Pô, você está louca do nosso caso? Não existe caso nenhum. Existe sim. Você esqueceu que nós somos íntimos? Inclusive você tem uma marca em tal lugar assim, assim. Bom, resumo da ópera, desgraçou a família todinha e o cara todinho. O cara perdeu o pastorado, perdeu a igreja, perdeu a família, perdeu tudo. E um belo dia essa mulher estava morrendo e chamou o pastor da igreja e contou que foi tudo uma armação. E depois de uns 15, 20 anos, foram achar o cara no fundo de um sítio, abandonado, jogado, e vieram falar para ele: ó, nós descobrimos que era uma armação, e viemos te devolver a carteirinha de pastor, a igreja, devolver tudo. Aí o cara falou assim: você consegue devolver a minha família também? E os 20 anos que eu perdi? Então, queridos, existem situações que nós vivemos um conflito externo. Então, a graça do Senhor está sobre a tua vida para você resolver. O que está difícil para resolver? Você veio aqui hoje porque o Senhor vai te dar graça. Existem conflitos espirituais. Conflitos espirituais são pecados não confessados. Conflitos espirituais, ou seja, coisas espirituais mal resolvidas. Ou seja, existe coisa que nós precisamos abandonar. É o famoso pecado de estimação. Existe coisa que nós fazemos, sabemos que é errado, não podemos fazer. Conflitos espirituais. Pecado cometido e não confessado. Pecado cometido e não confessado, entra a vergonha, entra o complexo, entra a culpa, entra o isolamento, consequentemente, longe da igreja, longe de tudo, vai nos afastando de Jesus. Existem coisas, queridos, que nós temos que confessar, abandonar e partir para um novo tempo. Entendeu, queridos? Então, qual o tamanho do seu conflito? Ou então, não sei se conflito tem tamanho, ou qual a intensidade do seu conflito. Existe coisa que você passa muito bem, mas existem coisas que o teu vizinho não passa. Jó estava passando uma luta extremamente complicada, para ele era normal. E os amigos deles vieram, falaram o quê? Aonde você pecou, Jó? Existem coisas que você passa com a maior facilidade do mundo, mas existem coisas que são extremamente complicadas. Ou melhor dizendo, Deus sabe exatamente o que você suporta. Bispo, então o que eu tenho que fazer para mim aprender a lidar com os conflitos? A primeira coisa é evitar o conflito. Está chovendo, uma tempestade. Por que você vai sair na rua no meio de uma tempestade? Você precisa aprender a lidar. Está chovendo? Que tal esperar um pouco? Está uma chuva muito forte, está uma tempestade, e você vai sair na chuva? Não seria interessante esperar um pouco? Existem coisas que você fala que você irrita o teu cônjuge. Por que continuar falando? Então, você precisa aprender a evitar conflitos. Você precisa aprender a fugir dos conflitos. Em 1 Coríntios 6, 18 e 10, 14, fala que nós temos que cortar o mal pela raiz, ou seja, fugir da aparência do mal enquanto é tempo. Então, queridos, para você lidar com o conflito, você precisa fugir do conflito. Existem situações que você precisa fugir da aparência do mal. Lembre-se, enquanto dá tempo. Você não é super-homem, você não é super-crente. Existe, o Reinaldo conhece um rapaz que resolveu fazer evangelismo em um prostíbulo. Porque ele falou assim: não, eu sou crente, eu vou lá e vou pregar para todas as prostitutas. Aonde você acha que ele está hoje? Não saiu mais de lá. Então, queridos, existem situações que você fala assim: não vou nem chegar
perto. Fuja. Tem situações que tem que falar assim, ó, eu volto daqui meia hora. E sai do local. Sai literalmente. Então, queridos, nós não somos super cristão. Fuja da aparência do mal. Outra situação, para nós lidarmos com o conflito. Não tome decisões apressadamente. Quando você está extremamente irritado e nervoso, não pegue no telefone, não ligue, não fale nada. Quando você está extremamente sob pressão, não decida. Se alguém te forçar a tomar uma atitude, uma decisão, você fala que você vai orar ao Senhor. Nós temos uma parente na família que fala assim, vamos ver o que Deus tem. Quando ela não quer, ela fala assim, vamos ver o que Deus tem, não é isso que ela fala lá, pastor? Então, não tomar decisão, ore antes, peça o bom senso do Senhor, peça a confirmação. Então, queridos, nunca tome uma atitude precipitada, sob pressão. Você tem grande chance de errar, você tem grande chance de falhar. Enfrentar situação, outra situação, né? Enfrentar a situação confiando em Jesus. O que você precisa enfrentar quando você sair daqui? Ou melhor dizendo, bispo, olha, eu não evitei, eu já queimei tudo isso que o senhor falou, bispo. Eu não evitei, eu não fugi e tomei a decisão sob pressão. Bispo, eu estou 100% no conflito. Tudo esses três que você falou aí, ó, eu não evitei, eu não fugi da aparência do mal e tomei uma decisão apressadamente. Estou em pleno conflito. Estou em plena luta, estou em pleno combate. Vim aqui hoje, bispo, porque eu estou em guerra, estou numa desavença, estou numa discórdia, estou em um duelo. O que eu tenho que fazer, bispo? Então, se eu queimei tudo, fiz tudo errado. Você tem que buscar o Espírito Santo de Deus. É necessário andar no Espírito. Josué 1,9. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não tema, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Você precisa aprender a ter intimidade com o Espírito Santo de Deus. Olha, bispo, está tudo de perna no ar, fiz tudo errado, sabia o certo e fiz o errado. Você precisa andar segundo o Espírito do Senhor, segundo o Espírito Santo do Senhor. Bom, então, bispo, o que eu tenho que fazer então? Você tem que vir resolver o teu conflito aqui na igreja. Sozinho não vai dar para resolver. Você tem uma família aqui, dá uma olhadinha para a esquerda, para a direita. Dá uma olhadinha aí, dá. Seja qual for o teu conflito, você não está só. Fala isso para o seu vizinho, você não está só. Você faz parte de um corpo, você faz parte de uma família. Seja qual for o conflito nós vamos passar junto. Se você se isolar, certamente você vai se perder. Junto nós somos mais fortes. Junto nós podemos caminhar mais junto. Então, queridos, qual a intensidade? A graça do Senhor está sobre as nossas vidas. A graça do Senhor está sobre a tua vida. O poder do renovar de Deus, Deus é especialista nas suas segundas chances. Deus, Ele é generoso na sua segunda chance. Se houver um aquebrantamento do seu coração, o Senhor não resiste a um coração contrito. Tenha convicção que maior é Deus do que os seus problemas. Deus é maior do que os seus problemas. Deus é maior do que a sua luta. Deus é maior que a sua aflição. Deus é maior que a sua dificuldade. E problemas como esse que você está vivendo, muitos já viveram e venceram. Então você é o próximo a viver e vencer esse conflito. Mas bispo, mas justo comigo? Justo com você.
Deus não dá nada além do que você não possa suportar ou resistir. Mas Deus escolheu Deus escolheu você porque Ele sabia que Ele podia contar com você nessa situação. Porque daqui a um tempo você vai testemunhar e vai aconselhar outras pessoas que vão passar exatamente pelo mesmo problema. Aí você vai falar assim: já conheço esse filme, vem cá, ó, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo outro. Então, queridos, presta bem atenção. Mas bispo, é duro, mas Deus é poderoso em conceder livramento. Deus é poderoso em conceder saída. Olha, aquilo que você menos pensa e menos imagina vai acontecer. E o socorro vem de onde você não espera. Conta com alguém, conta, não vai sair, vem do outro lado. Mas daquela, vem dali. Então, queridos, Deus permite que você passe por algumas situações, porque Ele quer que você amadureça. E existem coisas que nós vivemos exatamente como Paulo, porque nem mesmo eu compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que eu detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas sim um pecado que habita em mim. Existem coisas que o apóstolo fazia sem querer. Seria mais ou menos o estilo do Chaves, sem querer, querendo. Entendeu? Agora já foi, agora já fiz, mas está tão prático, está tão normal. Então, queridos, eu queria que você abrisse para terminar em 1 Coríntios 15, 57. Você viverá 1 Coríntios 15, 57. Vamos achar, para nós orarmos e encerrarmos. Seja qual for a intensidade, ou seja qual for o tamanho, eu quero declarar e profetizar que você viverá hoje. 1 Coríntios 15, 57. Amém? Todos acharam? Graças a Deus, que nos dá vitória, por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, que nos dá vitória. Graças a Deus que você vai levar a vitória por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Levante sua mão bem alta. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Senhor, existem coisas, Pai, que nós fazemos que nós não queremos, Pai amado. Mas, ó Senhor, existem situações, Pai amado, que a nossa carne e os nossos membros nos leva a viver e a fazer coisas que nós nem queríamos fazer e nem passava pela nossa cabeça. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, e nós sabemos que no ano em que nós vivemos, 2018, agora caminhando para 2019, Senhor, as coisas são mais normais do que normais do tempo passado. Senhor, as coisas que eram extremamente escondidas, complicadas, Pai amado, agora estão 100% expostas. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nos ajuda, Senhor, a entender, Senhor, que o que é pecado sempre vai ser pecado, Senhor. Pode passar 2.000 anos, 3.000, 4.000, 5.000, nós não podemos ir contra o que está escrito, mas Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nos ensina a viver a despeito daquilo que nós estamos sentindo e vivendo. Nos ensina, Senhor, a desligar o piloto automático, Senhor, e andarmos, Pai amado, conforme a Tua palavra. Vamos ficar de pé, queridos, fique de pé, coloque a mão sobre o teu coração. Talvez você tenha vindo hoje vivendo esse conflito do apóstolo Paulo, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. De vez em quando você se pega dessa maneira, pois não faço o que prefiro, sim o que eu detesto. Ora, se faço o que eu não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso não sou eu, mas sim o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim,
O querer o bem está em você, não porém o efetuá-lo. Porquanto não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, este faço. Você não prefere, mas faz. Mas se eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei. Você tem prazer na palavra, você tem prazer na casa do Senhor. Mas vejo nos meus membros outra lei, guerreando contra a minha mente, guerreando contra a lei da minha mente. Coloca a mão sobre a tua cabeça em nome de Jesus Cristo. Pai, cesse essa guerra, Pai, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro do pecado. Eu quero declarar que o Senhor está te libertando desse pecado hoje. Hoje eu quero declarar a liberdade em nome de Jesus Cristo. Senhor, se nós estamos lendo esse texto, se o apóstolo Paulo deixou esse texto, é possível nós vivermos 1 Coríntios 15:57. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Oh, eu queria que você abrisse os braços bem forte assim, bem longe do outro, uma mão bem longe da outra. Pai, só consegue fazer isso quem está liberto, só consegue abrir os braços desse jeito quem está liberto. Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu quero declarar sobre a tua vida a liberdade. O Senhor hoje te põe na mão a liberdade. O Senhor te põe na mão hoje o alvará de soltura. O Senhor te põe na tua mão hoje, ó, a liberdade. Chegou o tempo da liberdade em nome de Jesus Cristo. O Senhor vai te levar num novo tempo. Ó, 2018 não acabou ainda. Ó, nós vamos entregar 2018 e vamos receber um 2019 100% novo. Nada está escrito, nada aconteceu, está nas tuas mãos. Você livre e liberto, você livre e liberta, você livre para andar altaneiramente. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, que nós possamos viver isso hoje, Pai amado. Graças a Deus que nos dá a vitória. Ó, levanta uma mão bem alta agora, Pai. Essa mão agora seja cheia da tua vitória. Ó Senhor, logo no começo nós oramos, Pai amado, sobre aflições, que nós precisamos de liberdade, Senhor. Existem aflições que nós vivemos há tanto tempo, que nós achamos que nem é mais aflição, mas o Senhor vai te dar vitória. O Senhor vai te dar vitória. O Senhor conhece a tua vida no particular. O Senhor conhece a tua vida na intimidade. Exatamente o que cada um está vivendo, a começar por mim. O Deus Todo-Poderoso que vai te dar o livramento, a saída do conflito. Hoje, em nome de Jesus Cristo, tenha convicção que Deus é maior do que a sua aflição. Tenha a convicção que Deus é extremamente mais poderoso do que tudo aquilo que você está vivendo. Muitos já viveram, mas o Senhor te põe hoje na liberdade. Pai, em nome de Jesus Cristo, agora põe a mão no teu coração. Pai, em nome de Jesus, vai tirando a tristeza, Senhor, vai tirando a mágoa, Senhor, vai tirando a ferida, Senhor, vai tirando, Senhor, a tristeza de querer fazer o certo e não conseguir. Vai tirando a tristeza, Senhor, de saber, Senhor, o que precisa ser feito e não tem sido feito. Pai, em nome de Jesus Cristo, a guerra da lei na sua mente, eu declaro que você já conquistou, que você é mais do que vencedor. E aquilo que te faz prisioneiro da lei do pecado, o Senhor te põe hoje em liberdade. Eu declaro a liberdade sobre a tua vida, para que você vá e viva o novo, em nome de Jesus Cristo. Não viemos ao acaso, o Senhor
tem o novo para a minha e para a tua vida hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Amém. Pode sentar-se.